buscando a presença de Deus, adorando, amando uns aos outros. Nós estávamos lendo o salmo da abertura do culto desta noite, dizendo: ó, compõe com suave, que os irmãos vivam em união, como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Essa união, essa unidade tem que haver no corpo de Cristo. E o Espírito Santo, graças a Deus, está promovendo isso. Somos um pequeno povo bem feliz e somos um povo unidos. Quando passamos por dificuldade, problemas, nós estamos aqui uns pelos outros, orando uns pelos outros, buscando a Deus uns pelos outros, e o Senhor está atendendo as nossas orações. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem em São Lucas, médico amado, no capítulo 10. Eu vou falar aqui sobre duas condições importantíssimas que poderá estar acontecendo no reino de Deus, que poderá estar acontecendo em pessoas, as diferenças de servir a Deus, a preocupação. Estava evangelizando com as pessoas ali no Quarentenário e encontrei um irmão que é de outra igreja e ele disse: eu estou afastado, eu não tenho tido mais prazer de ir na igreja, pastor. A igreja dele é, não sei o que, lá no Maciel. Eu falei: puxa vida, irmão, eu estou encontrando várias pessoas assim, que estão passando por esse momento de desânimo, de desapego. Mas uma coisa eu vou aconselhar o irmão: ande olhando para cima e aguce os seus ouvidos, porque brevemente soará a trombeta de Deus. Brevemente o arcanjo estará anunciando e os céus vão se abrir para receber os fiéis. Amém, igreja? Amém, igreja? Os fiéis vão ouvir. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui. Eu até falei para ele do caso de um homem que tinha lá na Suíça uma matilha de cães, aquele cão chamado da raça mastim, que parece lobos, né? E aqueles cães eles são usados para puxar trenó no gelo. E eu vi uma vez um filme em que aquele dono daqueles cães, ele chamava aqueles cães com um apito, Júnior, que não tinha som, não emitia som, ele soprava e os cães entendiam. E interessante é que só os cães que pertenciam a ele podiam ouvir o som daquele apito que nenhum outro ser humano ouvia, mas ele soprava aquele apito. O apito parece que soprava um tipo de um silvo, sei lá, ele não ouvia, não dava para ouvir o som, mas aqueles cachorros ouviam. Parece até uma coisa espiritual, e não pode deixar de ser, porque quando Deus fala, não é qualquer um que ouve, somente os seus. E quando Ele está falando para uma determinada pessoa, ninguém mais ouve a não ser aquela determinada pessoa. E eu estava dizendo, quando chegar o momento em que o anjo, o arcanjo, soar a trombeta, dar a trombeta de Deus ao soar, somente os que vão subir ouvirão, ninguém mais vai ouvir, mas só os escolhidos que serão levados no arrebatamento ouvirão. E eu comecei a pensar nisso, e eu disse: irmão, procura a tua igreja, vai de volta lá, reconcilia com a igreja, com o pastor, vai adorar a Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Deus precisa do teu louvor, da tua adoração, porque Ele te salvou para isso. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu encontrei esses versículos aqui
Quando eu estava orando, eu disse: Deus, o que eu posso pregar hoje à noite? E Deus me trouxe até esses versículos importantes, aqui no versículo 38 ao 42 de Lucas 10. Eu falei: Deus, então é isso que os que vierem hoje à noite vão ouvir. E graças a Deus você está aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-me, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só, diga comigo, uma só, repita, uma só, é necessário. Oh, aleluia. Deus não quer tantas coisas de você. Deus só quer uma coisa de você. Deus não quer teus bens. Deus não quer teu dinheiro. Deus não quer teu carro do ano. Deus não quer teu apartamento de luxo. Deus não quer nada disso. Deus não quer tua preocupação excessiva, teu trabalho excessivo na igreja para deixar o tempo majestoso. Não. Deus só quer uma coisa: que você esteja aos pés dele, que você esteja prostrado, que você esteja adorando, porque ele te salvou para que você pudesse dar a ele adoração. Ei, igreja do Senhor, eu sei que ele poderia dizer, eu poderia dizer, ele não precisa de adoração de homens que nem sequer às vezes tem tanto desejo sim de adorá-lo com aquela imensidade do Espírito. Não, porque ele já tem anjos e arcanjos e serafins e querubins que se prostram o tempo inteiro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele já tem, mas ele quer a adoração do ser mais perfeito que ele criou, que é o ser humano, que é você. Você tem a perfeição de Deus, amém, igreja? Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele te fez para ser santo, para ser puro. Ele te fez para ser o ser mais lindo do que propriamente os anjos. Satanás veio a esse mundo e semeou o pecado. E o pecado detonou com a perfeição do ser humano. Mas Jesus Cristo veio para trazer a formosura, para trazer a perfeição, para trazer a santidade, para trazer a consagração de vossas almas ao Senhor, para trazer a remissão dos vossos pecados. E se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Ei, irmãos, vocês são novas criaturas. Vocês não são iguais às pessoas lá do mundo. Pense nisso, que estão correndo de um lado para o outro, preocupados com tanta coisa. Não, vocês são feituras da mão de Deus. Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo. Ah, pastor, o senhor ouve isso desde quando o senhor tinha 17 anos? Sim, não tem problema. Hoje eu vejo muito mais os sinais. Hoje eu estou vivendo
princípio de dores. Hoje eu estou vivendo o princípio de apostasia nas igrejas. Hoje eu estou vivendo isso na pele. Grandes e grandes ministérios estão falindo, porque a fé está sendo subjugada, a fé está sendo bombardeada pelos espíritos imundos que habitam corações humanos, e muita gente tem se afastado de Deus. Já desse eu orando aqui no corredor da igreja, eu olhei para o céu e eu disse: Deus, o Senhor existe mesmo? Será que tudo isso que eu tenho pregado há mais de 50 anos, para esse povo que vem me ouvir na igreja durante tantos anos, desde quando eu comecei na minha mocidade a pregar o teu evangelho, eu não tenho visto grandes evidências? Às vezes a minha vida ainda está envolta nos mesmos sentimentos de um adolescente, as mesmas concupiscências. Eu falei: Deus, de que te adiantou servir todos esses anos? E eu ouvi uma voz que disse: não tema, tu és meu. Aleluia. Eu disse: eu sou do Senhor e eu creio no santo evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que Satanás queria dizer? Você não é nada, você é um pastor falido, você nunca teve uma grande igreja, por que você ainda insiste? E eu simplesmente disse: eu sou do Senhor. Eu não sou de igreja, eu sou do Senhor, e o Senhor me faz útil para a igreja. Isso é comum dizer assim. Aí eu estava lendo sobre essas duas mulheres, quando Jesus, indo a caminho, entrou numa aldeia, e uma certa mulher o acolheu em sua casa. O nome dessa mulher era Marta, uma linda anfitriã, aquela que acolhe com todo prazer, com todo carinho, com todo gosto, aquela que quer preparar para o seu anfitrião a melhor refeição, para o seu convidado. Aliás, ele nem era convidado de Marta. Ele entrou na casa dela para repousar. Ele estava a caminho e ele entrou nessa aldeia, cansado de tanto caminhar, fazendo a obra de Deus, do seu Pai. E então Marta o recebe em casa. Mas essa Marta estava passando mais tempo à beira do fogão, talvez preparando melhor, talvez arrumando os móveis, porque Jesus chegou de surpresa. E quando nós chegamos de surpresa na casa de alguém, as pessoas não gostam muito. Poxa, o senhor veio de surpresa, você tem que avisar para a gente arrumar a casa. Jesus chegou ali naquela casa de surpresa e Marta estava apreensiva. Tinha uma irmã chamada Maria, olha que coisa linda. Maria sentando-se também aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Maria não estava preocupada se a casa estava suja. Maria não estava preocupada se tinha que passar um café. Maria não estava preocupada se tinha que fazer uma macarronada. Maria não estava preocupada se tinha que assar o peixe. Maria estava preocupada em estar aos pés do Senhor Jesus e ouvir a sua palavra. Faz diferença, pastor Marcos? Faz, é claro que faz. Às vezes nós estamos tão ocupados com tanta coisa e correndo atrás do fio metal, e isso é necessário que se faça, e esquecemos de passar tempo aos pés do Senhor. E quando menos espera, nós sabemos que aquele fio metal que nós tanto lutamos para ganhar escorrega na nossa mão como se não fosse nada. E você para e fica pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Eu fico com dó das pessoas que são assalariadas hoje.
Eu fui no mercado comprar um pão de queijo, comprei 600 gramas de pão de queijo e um pacotinho de café. E quando eu fui passar, tem um pacotinho de 1 quilo de açúcar. E quando eu fui passar no caixa, R$59, eu falei, meu Deus, o que é isso? Será que estava errado a conta? Não sei. Mas significa, irmãos, que o dinheiro que você ganha, você corre atrás com tanta luta, com tanta garra, ele passa. Não vou dizer que não é nada, porque é tudo que você tem, mas tudo isso passa. O mundo passa e as suas concupiscências, mas olha o que Maria escolheu: o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Nós não cremos que Deus deu maná para o povo no deserto, só lemos. Nós nem cremos que Deus disse: fere, bate na rocha, ou seja, Moisés fala com a rocha, porque no meio desse deserto, essa rocha dará água para os meus filhos que estão no deserto. Nós vemos isso na Bíblia, mas na hora, no momento em que temos que escolher entre correr atrás de ganhar algo ou adorar a Deus, nós preferimos correr atrás de algo do que adorar a Deus. Sabe por quê? Porque não cremos que Deus tem poder para nos abençoar. Ora, eu não me lembro bem, porque não está no meu script agora para pregar, mas uma vez a palavra do Senhor disse que, eu não me lembro, alguém pode me lembrar, se lembrar, põe aqui, Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas que ele estava se referindo era pão e peixe, essas coisas que ele estava se referindo era alimentação, era dinheiro, era fartura. Ele diz: quando você buscar primeiro, ou aliás, quando você verdadeiramente tiver fé, quando você verdadeiramente crer em mim, essas coisas acontecerão na sua vida. Mas nós não estamos, o pouco que cremos, ei, presta atenção, isso é do Senhor, se esfai quando alguém nos fere. Basta alguém ferir a sua dignidade para que o pouco que você crê se desvanece na sua vida, desaparece na sua vida. Aqueles poucos momentos de oração, de adoração, de louvor, de entrega, você já não devota mais, porque alguém feriu os teus sentimentos. Nós somos crentes almas cheias de sentimentos, de concupiscência, e não podemos ser feridos, aderimos ao ferimento, sentimos a dor e nos afastamos, internados na aldeia de Satanás. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a viver para Deus, como nascidos de novo, exaltando sempre o Senhor nos momentos fáceis e também nos momentos difíceis. Quantas vezes nossas mentes são inundadas por espíritos malignos que nos leva a imaginar coisas vãs, que nos leva a pensar bobagens acerca do nosso irmão. Olhamos para alguém, tentamos discernir a mente dele, Satanás coloca em nós uma imagem negativa e nós começamos a hojerizar aquela pessoa. Ao invés de amar e simpatizar com aquela pessoa, nós passamos a ojeriza. Ojeriza significa antipatia. Nós não somos simpáticos àquela pessoa, não quer dizer que nós a odiamos a ponto de matá-la, não, mas não sentimos bem perto dela. Aí nos afastamos, porque estamos vivendo segundo a alma e não segundo o Espírito. Amém, igreja? Você já parou para pensar nisso? O quanto Maria estava vivendo na alma, querendo elogios do Senhor, querendo agradar ao Senhor. Ela estava ali distraída. Marta, quer dizer, porém estava distraída em muitos serviços. Veja o versículo 40.
Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Pastor, eu não posso adorar a Deus em todo o tempo. O Senhor quer que eu esteja na casa do Senhor? Porque eu tenho 2 empregos. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu tenho que trabalhar nas minhas horas vagas. O Senhor não tem noção do que eu preciso pagar, as minhas dívidas. Eu não sei, mas a Bíblia diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Você está me entendendo? Pastor, o senhor está contra mim? Não, eu estou falando de nada. Ah, pastor, então quer dizer que se eu prostrar os pés do Senhor e adorá-lo, e ser um beato na presença dele, ele vai me dar tudo que eu preciso? Eu não sei, foi ele que disse. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas não serão acrescentadas. Precisamos ter fé. Marta estava ocupada com um serviço, distraída. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me dê serviço só? Dize depois que me ajude. Ei, crente, olha para mim aqui. Ela não estava errada, não, irmãos. Ela estava certa. Você crê nisso? Ela estava ocupada com muitas coisas, porque ela queria servir bem ao Senhor. Se você prestar bem atenção na luta de Marta para agradar ao Senhor aqui, você vai dizer: ah, pastor, eu não entendo. Ela estava certa, ela queria fazer o melhor, ela queria servir a melhor refeição. Ela estava preocupada com muito serviço. O mesmo serviço que ela estava preocupada era para servir ao Senhor. Mas eu quero dizer nessa noite que a nossa serviciência material não é tão proveitosa como a nossa serviciência espiritual. Quando servimos ao Senhor em espírito e em verdade, Ele disse: eu vou suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor, nós precisamos correr atrás. Sim. Pastor, nós precisamos estar realmente preocupados com muito serviço. Sim. Nós precisamos fazer o melhor. Tudo que Marta estava fazendo aqui era para o Senhor. Você acredita nisso? Ela recebeu Jesus na casa dela. E ela pensou consigo: eu preciso servir o melhor. Eu não sei que muito serviço que essa mulher estava fazendo. O escritor diz: Marta, porém, estava distraída em muito serviço. Existem coisas que nos distraem e nos afasta da presença de Deus. Eu acho que é isso que a mensagem quer dizer. Você precisa vigiar, você precisa ter cuidado. Situações acontecem, não são inusitadas, são situações compreensíveis. E a gente entende isso. Nem todo o tempo você está disponível totalmente para Deus. Não, essa aqui foi só uma ocasião em que Jesus foi para a casa de Marta. E Marta recebeu, amém, gente? Ele estava na aldeia, ele podia ir para qualquer outra casa. Mas calhou de ser a casa de Marta, conforme diz aqui. E Marta recebeu em sua casa. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Mas ela reclamou. Ela disse: é fácil para algumas pessoas,
Mas para mim não é tão fácil assim. Olha o que Maria está fazendo, diga para ela me ajudar. Ela fica aí sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, tudo bem. Mas eu estou fadigada com tanto serviço, eu preciso de ajuda. Senhor, me entende, por favor. Manda que ela venha me ajudar, porque eu quero servir o melhor para o Senhor. Eu estou deduzindo isso, amém, queridos? É isso que eu estou deduzindo nos versículos que eu acabei de ler. Diga para ela vir me ajudar. Não te importas que minha irmã me deixe servir só? O senhor não liga para isso? O senhor não se importa com isso? Eu estou me acabando aqui no serviço material da casa, e minha irmã está aí sentada aos pés do Senhor. O Senhor não se importa com isso? Eu estou sobrecarregada de tarefas, Jesus. Está aqui no versículo 40. Dize-lhe, pois, que me ajude. Fala para Maria me ajudar. Eu não vou traduzir isso aqui, porque seria muito pejorativo, talvez, ou sei lá. Mas de repente ela chegou até Maria e disse: Maria, e aí, qual é a tua? Você vai ficar aí sentada, ouvindo o mestre falar, enquanto eu me acabo lá na cozinha? Ela poderia ter falado com Maria, Maria saía dos pés de Jesus e ajudava. Tem coisas às vezes que nós reclamamos para Deus. Por que o Senhor abençoou tanto aquele irmão, mas não abençoou aquele outro? Por que o Senhor abriu a porta para aquela irmã, mas não abriu a porta para mim, e eu que clamo ao Senhor todo o tempo? Deus, por que eu tenho procurado servir ao Senhor em todo o tempo da minha vida, mas a sorte não me cai nos lugares bons? Não precisa você ter grandes coisas na tua vida, precisa apenas você tirar um tempo para sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Deus tem coisas para falar para vocês. Aí a palavra do Senhor disse no 41, respondendo Jesus, disse: Marta, Marta. Quando ele repete o nome da pessoa, essa repetição significa advertência. Marta, Marta. Essa advertência. Cuidado, Marta. O que você está fazendo não é tão agradável assim como você pensa. Marta, Marta. Marta, Marta. Andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ansiedade, fadiga, cansaço, desespero, falta de paz. A conta vem e você fica desesperado. Alguém te deve e não paga e você fica desesperado. Deu uma cobrança para você e você fica desesperado, fadigado, ansioso, ansiedade. Eu quero servir a Deus, mas eu não posso. Eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero chamar a atenção do Senhor. Mas como é que nós chamamos a atenção do Senhor? Vivendo uma vida espiritual com Deus. Aí nós chamamos a atenção do Senhor. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Irmão, Jesus poderia ser condizente com Marta, sim. Ele poderia dizer: Maria, levanta, vai lá, ajuda a tua irmã, depois tu volta às duas, tu vem para cá comigo. Ele poderia alegrar o coração da Marta por uns
Maria vai te ajudar. E Maria sairia dos pés do Senhor com muita alegria e ia ajudar Marta lá na cozinha, sei lá onde é. Ele poderia ajudar Marta, dizendo: Maria, não deixa que Marta fique se acabando, ela está tão ansiosa. Maria, Marta está desesperada, dá uma mão para ela, ajuda. Maria, ela quer servir o melhor café. Ela está fazendo um bolo aí, vai lá ajudar ela. Ele poderia ter feito isso. Seria mais condizente fazer isso na casa de Marta. Só que o Senhor não está interessado na nossa vida material, Ele está interessado na nossa vida espiritual. O material se esvai e o tempo acaba com ele, mas o espiritual permanece para sempre. E Ele veio para nos salvar, nos libertar da nossa vida pecaminosa no Espírito, e nos dar uma nova vida, aleluia. Então Ele disse: mas uma só coisa é necessário. Está preocupada com muita coisa, mas uma só é necessário. Verso 42. Ô Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, igreja? O que Maria escolheu? Maria escolheu prostrar-se aos pés do Senhor e orar e ouvir a voz do Senhor. É isso que Maria escolheu. Maria escolheu os momentos espirituais com Deus. Amém, igreja? Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, e é só isso que precisa, amado. Não precisa muita coisa, não precisa ansiedade, não precisa angústia, não precisa desespero, não precisa nada disso, só precisa estar aos meus pés, me adorando. Amém, igreja? Adorar ao Senhor, viver a vida no Espírito, engrandecer ao Senhor, bendizendo ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor tem que estar continuamente da minha boca. Outro dia eu estava indo aqui, passando pela rua de baixo, indo ali para o supermercado, mas eu saí daqui da oração e fui comprar alguma coisa. Eu estava cantando um hino, bem baixinho. As pessoas passavam, olhavam para mim, desviavam, e eu estava ali cantando aquele hino que diz: no mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder, murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vês que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Eu ia cantando esse corinho e de repente eu estava cantando esse corinho em línguas estranhas. E eu nem percebi. As pessoas passavam por mim como que quisesse dizer: esse velho está doido. O velho ficou maluco. Mas não, irmãos. Eu estava vivendo aquele momento no Espírito. Eu estava adorando meu Deus, não importa o que eu ia fazer, estava indo comprar algo, mas no caminho
enquanto caminhava, eu estava louvando o Senhor. Eu comecei a louvar em línguas estranhas. Uma lágrima começou a rolar no meu rosto. Eu falei, eu preciso me conter, porque alguém vai pensar que eu estou passando mal. Mas olha, é uma experiência tão única, tão saudável, tão maravilhosa, quando você pode sentir que o Espírito de Deus está sobre ti. Quando você pode sentir que você está perto do Altíssimo, aleluia. Quando você pode sentir que o seu louvor está sendo recebido e em troca uma unção está descendo sobre você. É por isso que Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Caminhar com Jesus, prostrar-se aos pés de Jesus, engrandecer o nome de Jesus, bendizer ao Senhor em todo o tempo, vir ao altar para oferecer o teu sacrifício de louvor. Ei, crente, eu vou finalizar dizendo: você abre aí o YouTube, a internet, tem tanta mensagem contra congregar. Não precisa de igreja, você pode adorar ao Senhor em qualquer lugar. Eu também sei que isso é bom, e é bom, isso também funciona. Mas a Bíblia diz: não abandonando a vossa congregação, o vosso ajuntamento, porque só assim vocês podem demonstrar o amor que eu disse que vocês devem ter um para com o outro. Amém, gente? Eu não sei, mas eu fico pensando: Deus, eu estou usando esses versículos para me proteger, porque eu sou um pastor, eu quero ver as ovelhas reunidas, louvando e agradecendo ao Senhor. Mas não é para me proteger, não, porque eu não preciso de proteção para isso. É para que nós saibamos que o Senhor estabeleceu a sua igreja, quando Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Igreja, nem precisa desse templo, debaixo do pé de manga nós podemos reunir e adorar o Senhor. Mas a palavra certa é reunir, reunir, reunir. Amém, igreja? É estar junto, é prostrar-se, como Maria fez aos pés do Senhor, em todo o tempo. Dar a Ele a honra, a glória, o domínio, o poder. A Ele a glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você se levante agora. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque temos esse privilégio sagrado de estarmos aqui. Não é qualquer pessoa que pode estar aqui na quarta-feira, não. Somente aqueles que se esmeram, se esforçam para realmente dar o melhor de si para Deus. É isso mesmo, você deixa tudo para trás para dar o seu louvor e a sua adoração, para manifestar o seu amor para com o próximo nesse lugar. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre todos aqueles que vieram, saíram de suas casas, alguns até, Senhor, enlutados, depois de passar por alguma tribulação, mas conseguiram vencer e chegar até aqui, meu Deus, porque eles acreditam, Senhor, que aqui, Senhor, é o lugar onde o Senhor ordena a vida e a bênção. Então ordena essa bênção sobre a vida deles agora, em nome de Jesus de Nazaré. Se houver algum enfermo, Senhor, estende a tua mão agora, e eu declaro que essa enfermidade vai sair em nome do Senhor Jesus. Se houver, meu Deus, algum problema na vida de alguém aqui, Senhor, eu declaro que esse problema já foi sanado enquanto o louvor rolava na igreja, a mensagem era pregada, o Senhor já trabalhou no interior de cada um nesse momento. Então, meu Deus, aleluia, tu és engrandecido sobre a terra, aleluia, e nós prestamos a ti louvor e adoração em todo o tempo da nossa vida, aguardando o momento em que, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Cordeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e serão levados juntamente ao encontro do Senhor nos ares. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Deus Todo-Poderoso fica com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus.